Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrirem as Bíblias no Salmo 103. Leremos do versículo 1 ao 5º. 103, de 1 a 5. Será o texto da nossa meditação nessa noite. Farei a leitura, peço que todos acompanhem. Assim nos diz a palavra de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos orar mais uma vez? Que o Senhor nos dê iluminação para compreender a sua palavra. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo privilégio de nos reunirmos neste local para prestar culto ao Senhor, para exaltar o teu nome, para orar ao Senhor, para ouvir a tua palavra, para ter comunhão com o Senhor e também uns com os outros. Aqui depositamos a nossa esperança em ti, esperamos, ó Deus, receber o consolo, a instrução, a exortação da parte do Senhor. Dirija-nos, ó Deus, neste momento, que seja uma bênção para todos nós, que a tua palavra cumpra os propósitos que o Senhor mesmo determinou para ela nessa noite. Ilumina, Senhor, os nossos corações, capacita-nos de maneira que consigamos compreender a tua palavra e praticá-la para a honra e glória do teu nome e para o nosso próprio bem. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Há alguns domingos atrás eu iniciei a exposição deste salmo, e a exposição do salmo, ou essa decisão, se relacionou com uma outra exposição que eu estava fazendo dos encontros de Jesus, registros bíblicos dos encontros que Jesus teve com diversas pessoas. E num deles, Jesus se encontrou com 10 leprosos. Vocês devem se lembrar desse texto. Jesus os curou, mas apenas um deles voltou para agradecer. E quando ele voltou, Jesus perguntou: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Apenas este estrangeiro, porque ele era um samaritano, apenas este estrangeiro voltou para agradecer. O retorno do estrangeiro foi surpreendente. Parecia fazer mais sentido que os compatriotas de Jesus, os judeus, voltassem, porque afinal de contas, eles se viam como religiosos, como o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que conhece a verdade. O samaritano é impuro, essa era a ideia, e exatamente o impuro volta para agradecer. O impuro entende, o impuro dá valor. O impuro reconhece o valor do que recebeu e reconhece o valor daquele que lhe concedeu aquele benefício. Graças a Deus, porque pessoas que são desprezadas e tidas como impuras, ímpias, ignorantes,
Porque essas pessoas estão compreendendo a verdade, estão reconhecendo a glória de Deus, estão voltando para agradecer, estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Glória a Deus por isso. Mas fica também o lamento em virtude deste fato, ou seja, aqueles que estão tão próximos, aqueles que dizem ter conhecimento de Deus, às vezes agem como se não tivessem, porque são ingratos, são ímpios e não estão preocupados com a glória de Deus. Lembro-me de ter dito isso aos irmãos, porque quando Jesus fala que o estrangeiro voltou para agradecer, Jesus usa uma outra expressão. Ele voltou para dar glória a Deus. Agradecer a Deus é sinônimo de dar glória a Deus. Então, aqueles 9 não estavam reconhecendo Deus assim como sendo glorioso, olhando para os seus atributos, reconhecendo naquela bênção o poder de Deus, porque Deus é todo-poderoso para curar um leproso, o amor de Deus, a bondade de Deus, a sua misericórdia. Quantos atributos de Deus estavam ali naquele fato em destaque, deveria ele ser reconhecido como tal, mas por 9 ele não foi. Então, considerando aquela história, pensando nesta realidade da necessidade da gratidão, de repensarmos este fato, se nós temos dado glórias a Deus, se o nosso olhar está posto em Deus e nas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, ou se somos murmuradores, frequentes, sempre reclamando de tudo. Então, o que tem acontecido na nossa vida, na nossa trajetória até aqui? Então, pensando neste tema, fui levado a este salmo, e alguns domingos atrás iniciei a exposição. Lembro aqui algumas coisas que o salmista disse. Há um fato afirmado por ele, num dos versículos anteriores ao que lemos. No versículo 2, o salmista diz: e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os benefícios, as bênçãos, porque o salmista enumera várias bênçãos neste salmo, benefícios de Deus para nós. Mas aqui, a ênfase que eu dei foi a seguinte: se o salmista fala para a gente não esquecer, é porque isso é possível, ou é mais do que possível, isso já aconteceu. Ele mesmo vivenciou este esquecimento, viu tantas vezes o seu povo fazendo a mesma coisa. E nós olhamos para os relatos bíblicos da história do povo de Israel, dos poderosos feitos de Deus na vida daquele povo, e como aparentemente eles se esqueciam tão rapidamente de quem Deus era, e se tornavam idólatras. Com frequência fizeram isso. Com mão poderosa Deus os livra. O tempo passa, há registros bíblicos que dizem que após uma geração que adorava a Deus, a outra sequer o conhecia, desprezava a palavra, a aliança, o culto. Quantas vezes avivamentos aconteceram na história do povo de Deus, Deus levantando homens e mulheres para trazer o povo de volta à sua presença, porque o povo se perdia e se afastava completamente da presença de Deus. Um povo inconstante na credulidade, um povo inconstante no serviço, inconstante na gratidão, inconstante para dar glória a Deus. O povo que vai à presença de Deus e depois sai dessa presença, se perde, depois volta para essa presença. Um Deus gracioso que com frequência vai até o seu povo e o traz de volta. Às vezes com mão poderosa,
com ira, com justiça, castigando o povo, disciplinando o povo, mas trazendo este povo de volta. Esquecimento, pessoas que se esquecem de Deus, esquecem-se da fé, esquecem-se da glória de Deus. Somos inconstantes, a gente não é tão atencioso, desviamos o olhar por conta de fatores variados. Já falei sobre isso. Quando Deus não faz o que a gente quer, quando você experimenta uma perda muito dolorosa, quando a injustiça aparentemente triunfou, num caso particular, e tantas outras situações, alguém pensa que foi abandonado por Deus, não entende o que Deus está fazendo, fica amargurado, com raiva de Deus, chega a dizer que não crê mais nesse Deus, declara ser ateu. Tem muita gente por aí dizendo que é ateu, mas não é porque conseguiu comprovar a inexistência de Deus, porque isso é impossível. Não há argumentos que possam levar alguém a essa conclusão, não há evidências científicas que possam levar uma pessoa a essa conclusão, mas alguém decepcionado com Deus diz: esse Deus não pode existir. Alguém machucado pela vida diz: esse Deus não pode existir. Alguém que quer pecar em paz diz: esse Deus não pode existir. Conheço pessoas que vivem exatamente essa realidade. Esquecimento, inconstância, ingratidão, incredulidade. Por isso o salmista relembrava a si mesmo e ao povo de Israel no Antigo Testamento, e também a nós: somos propensos a nos esquecer. Então que cada um de nós tome cuidado e clame a Deus por graça e misericórdia, que a gente diga para Deus: Senhor, não me deixe, Senhor, me esquecer de Ti e dos Teus benefícios. Senhor, me ajude, eu sou um pecador, me socorra, porque sendo eu um pecador, eu desvio o olhar, eu olho para as tragédias, eu não olho para o Senhor, eu não dou glória a Deus, eu murmuro da vida, Senhor, eu não dou valor àquilo que eu tenho, e eu tenho tanto sem merecer, mas mesmo assim eu me esqueço. Então me ajude a ser mais atencioso, mais grato, mais crédulo, mais constante. Há momentos em que a gente pensa tanto em Deus e no que Ele faz, mas esses momentos são interrompidos por outros momentos de esquecimento e de aridez. Nosso pensamento flutua, vai longe, e a gente não se lembra. Alguma coisa tira o nosso sono e a gente não se lembra mais de Deus. Alguma dor que dói demais e a gente não se lembra mais de Deus. Uma frustração muito dolorosa, muito além daquilo que a gente podia prever, e você não pensa mais nas bênçãos de Deus. Uma situação aparentemente sem saída, e você não pensa mais em Deus. Um prejuízo muito grande, e você não pensa mais na bênção de Deus. Uma coisa que se quebra, um prato que se quebra, o carro que estraga, infortúnios do dia a dia, coisas às vezes tão pequenas, mas tão pequenas, já tiram a gente do sério, e já nos tiram daquele lugar de gratidão e de glória a Deus para uma outra posição. Estou falando isso porque isso acontece comigo. Eu tenho tantos pecados, imagino que vocês também devem ter. Eu acordei hoje cedo e fui procurar a chave do carro. Cadê a chave do carro, meu Deus? Sumiu a chave do carro. Falou: devo ter trancado dentro do carro. E a chave reserva? Está dentro do carro também, imaginei eu. Aí já fiquei pensando: agora deu ruim, vou ter que contratar um chaveiro, vou gastar dinheiro. Aí primeiro benefício, a chave reserva estava em casa, não estava no carro. Falou: graças a Deus. Desço lá, não encontro a chave, já fico chateado. Mas o benefício anterior, a chave reserva não estava lá, tinha que agradecer, mas a outra não estava. Aí você já fica: meu Deus, aí você fica com raiva de você, que assim, como posso eu ser tão burro? Como é que eu posso fazer isso? Perder uma chave, coloca no lugar certo, não perde, e você fica irritado. Eu falei: eu tenho que procurar esse negócio até achar, procura e Deus te humilha, porque não te deixa achar na hora que você quer. Para ficar claro que o mérito não é seu,
Você é a pessoa que perde as coisas e que não acha, você é burro e não entende nada. Aí numa hora lá qualquer, você acha a chave caída bem naquele espaçozinho assim no sofá, sabe? Um negócio assim, meu Deus, parece que isso foi colocado assim, alguém pegou e colocou lá. E não dá nem para colocar a culpa nas crianças, colocar a culpa em alguém, colocar a culpa no inimigo. Alguém deve ser culpado disso, menos eu. Uma coisa tão pequena, tão idiota. E naquele momento, você não lembra de Deus, das bênçãos. Você olha, quando você sai de si mesmo para olhar a sua ação, você fala, eu não acredito que eu sou desse jeito. Como é que Deus me aguenta? É muita graça, é muita misericórdia. Agora, coisas pequenas, outras não tão pequenas, outras bem difíceis, outras devastadoras. Há uma variedade de sofrimentos possíveis nessa vida. A gente pode passar por elas sem enfrentar alguns, outros vão enfrentar, mas é inevitável a gente passar por eles. Seja lá quais forem os caminhos, as experiências, se benfazejas ou não, se há alegria naquele caminho ou tristeza, seja lá o que for, vamos pedir a Deus, irmãos, para que Ele não permita que algo nos tire do lugar da gratidão, que Ele firme os nossos pés naquela rocha, que é a rocha da gratidão, daquele que dá glória a Deus, e que estejamos ali, sempre firmes. Se os ventos soprarem, enfim, seja lá o que acontecer, que a gente esteja ali, sempre dando glórias a Deus. Não vai ser fácil dar glória a Deus às vezes, não vai ser fácil dar glória a Deus. Você dará glória a Deus sofrendo muito, dará glória a Deus chorando, lamentando, mas mesmo assim dará glória a Deus. Eu já tive algumas experiências no ministério pastoral ao longo da minha vida, de acompanhar pessoas em situações difíceis, e uma das situações que a gente acompanha geralmente são pessoas em velório e sepultamento. Então a gente ouve esse tipo de... A gente ouve declarações, são declarações naquele momento que a pessoa está tomada por muitas emoções e tal. Uma delas, me lembro, um seminarista da minha região, ele saiu de casa para ir à padaria, tinha vários filhos, a 800 metros da casa dele, ele teve uma parada cardíaca e morreu. Aparentemente não tinha nenhum problema de saúde, estava andando, caiu, estava morto. E eu lembro que no dia do velório, do sepultamento, eu estava do lado, eu era presidente do meu presbitério, ele era seminarista da igreja presbiteriana Central de Contagem, não era da minha igreja, mas eu, como presidente do presbitério, fui acompanhá-lo. E eu lembro até hoje que a mãe estava do lado do caixão, a mãe colocou a mão no filho. A gente entende essas coisas, ela sabia que ela não estava conversando com o filho, ela estava conversando com ela mesma, com a alma, com Deus. E ela dizia assim: meu filho, você foi um homem de Deus, muita gente veio aqui no seu velório, você abençoou a vida de muita gente, e eu sei que agora você está de mãos dadas com Jesus no paraíso. Não se preocupe, eu vou ajudar a criar os seus filhos. Ele tinha 5. Eu lembro que a declaração daquela mãe ali, tem uns negócios que aí você tem que falar alguma coisa depois, e veja, o filho simplesmente cai, e a reflexão dela foi um homem de Deus, servo de Deus, abençoou a vida das pessoas, está com Cristo na glória, e assim, não se preocupe, porque eu vou continuar na luta ajudando a criar os seus filhos. Ela disse isso chorando. É por isso que eu disse, há momentos em que a gratidão vai se dar nessa atmosfera de luto, de dor, de choro, mas ainda assim, esse lugar da gratidão não deve ser abandonado. A gratidão não pode ser circunstancial. Devemos buscar a Deus para que Ele nos dê essa constância. Os benefícios que Ele tem derramado sobre nós
são tão variados, tão profundos, tão intensos, temos motivos para agradecer. Isso já havia falado, repetiu hoje, entendendo que isso é muito importante para nós, por isso estou repetindo. E como havia dito, o salmista enumera uma lista de benefícios. Eu queria chamar a sua atenção para o texto. Veja a lista de benefícios que o salmista enumera a partir do versículo 3. O salmista diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. O versículo 4, a primeira afirmação é: quem da cova redime a tua vida. Por que eu estou destacando essa primeira afirmação do versículo 3 e a primeira do versículo 4? Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem redime da cova a tua vida. Um dos comentaristas deste texto é João Calvino. Ele interpreta estas afirmações como possuindo um sentido espiritual. Redimir da cova é regeneração, é novo nascimento. Sabe, Efésios capítulo 2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Então João Calvino entende isso como o salmista está falando do início de uma grande transformação de Deus em nós. Ele usa uma figura. Qual é a figura? Redimir da cova a vida, livrar da morte, ressuscitar. Essa é a ideia. Uma outra forma de dizer isso é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Regeneração, novo nascimento, vida eterna. Já falamos sobre essa bênção que nós recebemos em Cristo Jesus gratuitamente. Seguindo nessa direção, eu entendo que a interpretação do Calvino, e quem sou eu aqui para divergir dele, mas eu entendo que eu posso sim divergir. Calvino já morreu, se estivesse aqui a gente trocava uma ideia, mas ao longo da história tem muita gente divergindo de Calvino, porque ele interpretava os textos com o conhecimento que tinha na época. A Bíblia é inspirada, a interpretação dos reformadores é questionável, então por isso sigo nessa linha. O próprio Calvino diz que a gente deve evitar interpretações restritivas deste texto. Então, há sim no texto a enumeração, em primeiro lugar, dessa grande bênção espiritual, do novo nascimento. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem redime da cova a tua vida. Uma outra forma de colocar isso, principalmente pensando no perdão dos pecados, ter todas as iniquidades perdoadas, queria que pensássemos na seguinte figura. Nós não temos essa realidade no nosso país, mas imagine um país do mundo onde alguém possa ser condenado à morte pelo cometimento de um crime. Houve o processo e a pessoa está sentenciada à morte, está aguardando o fatídico dia da execução da sentença. Mas às vésperas, imagine alguém que tenha cometido muitos crimes bárbaros, violentos, hediondos, e às vésperas de sua morte, recebe formalmente a declaração inesperada e graciosa de que, por ordem de alguém que tem muito poder, ela foi absolvida dos seus crimes e não será mais condenada à morte. E a base da absolvição não foi o mérito dela. Ninguém considerou, você merece. Alguém diz assim, um terceiro, uma outra pessoa que não cometeu os seus crimes, ela se colocou à disposição para receber a punição em seu lugar. Você era culpado de todos os crimes. Você merecia a morte, mas você foi absolvido graças a um terceiro
que não fez o que você fez, que não merecia morrer como morreu, mas que tomou o seu lugar. Então, graças a Ele, todos os crimes que você já cometeu, os pecados que cometeu hoje e os que cometerá até o final da sua vida, todos eles já foram perdoados, porque Ele derramou o sangue dEle, Ele deu a vida em seu lugar. Então a culpa está removida, você não deve mais nada, porque a dívida foi paga. Se você fosse esse prisioneiro, abrissem as portas da cela e dissessem: vá, seja feliz, aproveite a vida, aproveite, você ia morrer e não morreu, como você viveria depois disso? Depois de receber algo tão grandioso sem merecer, como você viveria? Pois bem, entendemos bem a figura de linguagem. O criminoso, os criminosos, somos nós, os crimes são nossos, a sentença de morte era legítima, o executor é o Deus Todo-Poderoso, o terceiro estranho à relação que recebe na carne a punição é Cristo Jesus, que na cruz do Calvário assumiu o nosso lugar. Nós não devemos mais nada, porque Cristo pagou completamente a nossa dívida. Não há nada nessa vida que se compare a isso. Nada que você faça, pense, receba, nada vale mais do que isso. Se eu falei da gratidão de uma maneira geral, e de termos constância na gratidão, e de pedirmos a Deus para Ele fixar os nossos pés nesse lugar da gratidão, para a gente não sair daí, agora tem algo mais específico, a gratidão pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus, como um lugar do qual a gente não deve sair. Pedir a Deus: Deus, nós queremos pensar, refletir, agradecer, valorizar todos os dias a vida eterna, o perdão dos pecados que recebemos em Cristo Jesus. Nós somos muito pecadores e pequenos. Por mais que a gente se esforce para demonstrar o quanto isso vale, por mais que a gente se esforce, parece que o nosso pecado nos impede, nos atrapalha de entender isso do modo como isso deveria ser entendido. Jesus Cristo contou algumas parábolas para elucidar essa questão. Vou me lembrar apenas de uma delas. Jesus Cristo fala de um negociador de pérolas, que encontra uma pérola de grande valor, de raro valor. E esse negociador de pérolas, com muita alegria, vai e vende tudo o que tinha, e ele compra aquela pérola de grande valor. O outro, na verdade, descobre um tesouro escondido num terreno. Com alegria vai, vende tudo que tem e compra o terreno por causa do tesouro. O tesouro escondido no campo é Cristo Jesus, que vale mais do que qualquer tesouro que alguém possa ter. A pérola de grande valor é Jesus Cristo, que vale mais do que qualquer tesouro que alguém possa ter. Jesus é melhor do que ouro e bens, Jesus é melhor do que tudo que tens. Uma canção antiga dizia exatamente assim, quem é mais antigo aí já deve ter cantado: Jesus é melhor do que ouro e bens, Jesus é melhor do que tudo que tens. Nós verbalizamos isso, faz sentido na cabeça, mas e na vida? Vivemos como criminosos que foram absolvidos da morte, sem merecer a absolvição, pela graça de Cristo Jesus, colocamos a salvação no lugar que ela deve ocupar ou não? Agora, falando ainda um pouco mais sobre salvação, sobre redimir da cova a vida, libertar da cova, tirar da sepultura. Se alguém está na sepultura, imagine você olhando, é uma outra coisa aqui, não sou maluco não, tá, irmãos? É porque em velório eu fico olhando para algumas coisas, o povo está olhando para algumas coisas diferentes, e tem um momento em velório que eu fico olhando assim, que é o momento em que vão colocar a pessoa na sepultura e vão jogar terra em cima.
que acho que é um dos momentos mais tristes, porque enquanto está ali no velório, se o caixão estiver aberto, está ali o corpo do ente querido, você ainda tem contato, ainda falta algumas horas até o sepultamento, mas naquele momento em que fecha o caixão, fechou, agora não tem como se olhar, você pôr a mão, leva, coloca na sepultura, joga a terra em cima, mais uma pá. Na verdade, hoje em dia eles colocam uma lajota de cimento, depois passam uma massa também, tipo de cimento, né? E depois jogam terra em cima. Quando você olha para aquilo, parece que a ideia é o seguinte: acabou. Agora sim acabou. Não tem mais jeito. Não tem nada aí. Nesse corpo não há emoções, não há desejos, não há vontade, não há nada disso, acabou tudo. Há um rompimento, nós não temos contato. O corpo separado da alma, o ente querido separado da família, uma parte desse indivíduo com o Senhor na glória, ou não. Quem é que pode tirar essa pessoa da sepultura? Quem é que pode trazer a vida de volta? Se tudo se perdeu, quem é que pode trazer de volta isso? Então eu penso que, ampliando a ideia de redimir da cova, não apenas pensando em salvação, porque Deus é aquele que, onde reina a morte, por causa da sua intervenção, passa a reinar a vida abundante em Cristo Jesus. E aí, nesse sentido, Calvino diz uma coisa muito interessante, que ele diz que se a graça de Deus não nos alcançasse, quantas mortes viveríamos? Quantas mortes? Então, falar de morte no plural, que há no ser humano muitas mortes, que há várias formas de morrer, que a morte física é uma delas, a morte espiritual é outra, mas as pessoas podem morrer de outra maneira, ou você pode matar alguém de outra maneira, ou alguém pode matar você, e que há pessoas vivendo, elas não estão na sepultura física, mas entraram em outras sepulturas, estão caminhando, estão entre nós, estão em sociedade, estão em família, estão nas empresas, mas estão aprisionados, estão em sepulturas. O que levou as pessoas a estarem aí? Porque a alma de alguém está numa sepultura, porque as vontades e as emoções de alguém estão numa sepultura. Às vezes quem está na sepultura decide sair dela por meio do suicídio, por exemplo. Alguém que já desistiu de viver, que não tem alegria nenhuma, não tem esperança, não tem amor, não tem nada, simplesmente decide acabar com tudo. Ou imagina que não tem estas coisas, conclui que não tem estas coisas. Enquanto eu pensava nesse salmo, a primeira e mais evidente bênção que o salmista registra é a vida espiritual, é a nova vida espiritual, a ressurreição, o novo nascimento. É você não ter Deus no mundo, porque Deus não te aceita, porque você é um pecador, você está sozinho no mundo sem Deus, e por meio de Cristo agora você tem Deus, Ele te recebe, você faz parte da família dEle, Ele te adota como filho, agora você conversa com Deus por meio da oração. Antes você não tinha, agora você tem. Antes era escravo dos pecados, escravo de Satanás, escravo do mundo. Jesus muda isso. Agora Jesus é o seu Senhor, o Espírito Santo reina, não mais quem você era, graças ao bom Deus. Mas há uma outra verdade. Essa graça de Deus que nos assiste na vida espiritual, nos assiste como um todo. A obra de Deus é para o indivíduo como um todo, então Deus trabalha em nós, onde isso é necessário, e como o pecado nos atinge por inteiro, e não há parte nenhuma em nós que não seja alcançada pelo pecado,
assim também a graça de Deus atua em nós como um todo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A gente não apenas experimentou ressurreição espiritual, mas a gente tem experimentado outras ressurreições ao longo da vida, porque a gente acaba experimentando outros tipos de morte ao longo da vida. Como disse, a gente acaba entrando em alguns sepulcros por alguma razão, e o Senhor, Ele tem afastado a morte, o Senhor tem tirado a morte, tem livrado a gente da morte, tem nos dado vida em meio a esses cenários e essas circunstâncias da vida. Se não tiver claro essa ideia da morte, eu espero que esteja. Imagine alguém que simplesmente decide desistir de viver. Não se sente, do ponto de vista da alegria, não tem. Esperança, também não tem nenhuma. Amor próprio, não tem. Amor que receba do lado de fora, também não tem. E a pessoa vai olhando para a própria vida e vai identificando assim: não há mais alegria, acabou, não tem nada. E quando você diz não tem nada, você está dizendo morreu. Morreu a alegria, morreu a fé, morreu a esperança, morreu o amor próprio, morreu tudo, acabou. E Deus, Ele tem trabalhado na vida do seu povo restaurando. Essa é a ideia, restaurações que Deus tem feito do jeito dEle, no tempo dEle, mas Deus é aquele que redime da cova. Tem um texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz que ele passou por uma tribulação na Ásia, e ele menciona que a tribulação foi muito além da sua capacidade de suportar, a ponto dele desesperar da própria vida. Você já deve ter ouvido na igreja em algum momento essa ideia de que as tribulações, quando elas vêm, elas nunca estão além da nossa força. Uma vez eu conversei com um presbítero, mais ou menos 70 anos, estava fazendo hemodiálise, presbítero Nilson Sangi. Eu já estava em São Paulo pastoreando essa igreja e fui pastoreá-lo. Eu cheguei na casa desse homem, eu o encontrei deitado, arrastando pelo chão, porque eu não conseguia ficar de pé. Essa era a situação. Anos e anos de crente. Ele virou para mim: pastor, ele tem uma voz bem engraçada, né? Pastor, essa história de que Deus não dá tribulação para a gente além da força, comigo deu errado, porque tá difícil. E era exatamente isso. Aí eu falei: irmão Nilson, ensinaram errado para o senhor. Falou: sério? Falei: ensinaram errado. Abre aí 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo dizendo: foi muito além do que eu podia suportar, muito além, a ponto de eu ficar desesperado da vida, achando que ia morrer. E aí um comentarista, William Hendrickson, diz assim: Paulo experimentou um tipo de morte por dentro, que é quando você, diante de uma situação, acha que acabou tudo e não tem saída, que você de fato vai morrer. Só que aí Deus reverteu essa situação. E aí Paulo diz assim: foi importante ter acontecido isso, porque aí eu vi que eu era fraco. E aí eu aprendi que eu tenho que confiar naquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Quando Paulo fala de ressuscitar os mortos, ele está falando num Deus que de fato tem poder para ressuscitar mortos, que experimentaram morte física. Mas Deus ressuscita outros mortos também. Deus remove outras mortes. É por causa disso que a gente pode se dirigir a alguém que está querendo morrer, porque acredita que acabou, não tem mais nada na vida, e a gente pode dar esperança para essa pessoa, dizendo que Deus pode afastar essa morte, o cheiro de morte, a realidade da morte, porque essa ideia de que fracassou geral, tudo se perdeu e não tem mais jeito, não é a ideia do Evangelho. Deus pode, se Ele quiser. Ele tem poder para fazer, e nós não estamos pecando se tivermos esperança em Deus de que Ele pode fazer isso, né?
outra realidade do texto, na mesma direção, se você olhar, o texto diz que Deus é aquele que sara as nossas enfermidades. Queria que você pensasse nestas duas realidades. Ele te tira da cova, ele cura suas enfermidades. Numa primeira leitura, alguém diria assim: está errado, tem crente morrendo, os crentes também morrem. Ou não são crentes, ou a Bíblia não está dizendo a verdade, porque Deus precisa remover as enfermidades. Mais uma vez, uma outra interpretação, fazendo menção ao João Calvino. Estas enfermidades são removidas pela graça de Deus, num processo de santificação. São todas as mazelas que decorrem do pecado. Então não é necessariamente uma cura física, é uma cura espiritual. Deus te livra da morte, te tira de uma sepultura. Deus te tira da sepultura. Qual o sentido disso? Espiritual. Primeiro sentido é espiritual. Outra afirmação: sara todas as suas enfermidades, ou seja, as mazelas do pecado. Então você agora está vivo, estava morto, está vivo, mas ainda tem enfermidades. Então a graça, ela está no início, te regenerando, e a graça está no processo, santificando a gente e curando as enfermidades, todas elas, num processo segundo o qual um dia a obra termina, e aí todas as enfermidades da alma, todas as enfermidades espirituais, elas serão completamente removidas. Então veja, espiritualmente falando, sem pensar nas outras questões que eu pontuei, nós temos um Deus que nos acompanha ao longo da nossa trajetória. Há uma ação do Espírito Santo de Deus em nós, há uma ação graciosa de Jesus, porque, tudo bem, estávamos mortos e revivemos, a gente não poderia reviver, foi Deus que fez. Estamos vivos, mas ainda estamos adoecidos. Por isso a graça de Deus continua atuando sobre nós, curando nossas enfermidades, enfermidades da alma, mazelas do pecado que o Senhor vai removendo. Mas mais uma vez vou ampliar, já que o próprio Calvino disse que não deveríamos ter uma interpretação restritiva, e aí concordo. Se ele está dizendo que Deus me tira da cova, e que isso é a mesma coisa que nascer de novo e ter vida em Cristo, eu entendo que existem outras covas, outras mortes, que Deus também remove se Ele quiser, ampliando o sentido. Se Ele está dizendo que existem enfermidades da alma, pecados e mazelas, que a graça também remove, cura, esse é o primeiro sentido. Se eu ampliar isso, eu vou falar de outras enfermidades que Ele também pode remover e curar se Ele quiser. Não estou dizendo que Ele vai curar o câncer ou uma outra enfermidade que Ele é obrigado a fazer. Mas podemos ter esperança que Ele possa fazer se Ele quiser. Seja a enfermidade do corpo, a enfermidade da mente, das emoções, seja o que estiver adoecido em nós, o Senhor pode remover, o Senhor pode sarar estas coisas. Então eu fico pensando, meus irmãos, primeiro espiritualmente, alguém está morto e revive. O que é isso? Recebeu vida eterna. Cura das enfermidades, santificação. Então a gente poderia resumir esses dois versículos, se Calvino estiver interpretando aqui adequadamente, o salmista está agradecendo a Deus, dizendo: graças te dou por ter sido regenerado, e graças te dou por estar sendo santificado. Seria o sentido imediato do texto. Mas evitando uma interpretação restritiva, diríamos: graças te dou, porque o Senhor tem me livrado de várias sepulturas e de várias mortes. O Senhor tem afastado de mim
coisas que morreram em mim, e o Senhor trouxe de volta a vida, a alegria que tinha morrido, o Senhor fez renascer, a esperança que tinha morrido, o Senhor fez renascer, o amor próprio que tinha ido embora, o Senhor fez renascer. Seria um outro sentido secundário do texto. Se o outro sentido é santificação, Deus vai removendo as mazelas do pecado, tem um outro sentido. As enfermidades, as outras doenças, que Deus também vai tratando no nosso coração. Aí nesse sentido não significa que a gente não tenha nenhuma alegria, mas temos uma alegria doente, é uma alegria adoecida. Imagine bem, graças a Deus não estamos mortos, né? Graças a Deus não estamos mortos. Mas tem algumas pessoas aqui lidando com enfermidades, não é? Você tem vida, mas tem limitações impostas por essa doença. Então, quando eu falo de enfermidade, eu estou dizendo, existe vida, está em atividade, tem alguma coisa, porque na morte não tem nada, acabou, não tem nada. Então, quando não tem nada, Deus cria, Deus traz de volta, Deus ressuscita. Agora, quando tem doença, Deus pode tirar isso que está impedindo a alegria plena, o amor próprio, a esperança, a fé. E eu penso que falar de enfermidade, de adoecimento, seja emocional ou espiritual, é uma coisa própria do nosso tempo. Tem muita gente adoecida, tem muita gente sentindo dor, andando encurvado de tanta dor, e algumas dores que são dores da alma, dores que estão dentro e não fora, machucam muito, machucam muito. Onde há o medicamento para tratar isso que aflige continuamente? Não estou dizendo que não existe nenhum tipo de medicamento, de droga, que possa de algum modo anestesiar a tua mente, para que você tenha um pouco mais de força para lidar com isso, e dependendo do cenário que você estiver vivendo, vai ter que recorrer à medicina, alguns tomando medicamento durante muito tempo, outros pontualmente, mas nós devemos acreditar em Deus, que Deus pode curar nossas enfermidades. Deus pode curar nossas enfermidades, porque o texto diz, Ele é aquele que redime da cova e que sara todas as enfermidades. E uma última afirmação do salmista para a gente encerrar nessa noite, volte para o texto. O texto diz assim, e te coroa de graça e misericórdia, versículo 4, quem da cova redime a tua vida, o versículo 3 já havia falado, quem sara todas as tuas enfermidades, versículo 4, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Tem uma das versões da Bíblia, que ao invés de dizer, te coroa de graça e de misericórdia, diz assim, te cerca de graça e misericórdia. Mais uma vez, João Calvino, olhando para esse texto, diz assim, se você olhar para o alto, tem graça, para baixo tem graça, para a direita tem graça. Nós somos cercados, envolvidos pela graça o tempo inteiro. E aí ele diz uma coisa que é bem interessante, para aquele que foi redimido da cova, o contato com a graça é inevitável, porque ela está por toda parte. É mais ou menos o seguinte, se você correr para cá, você vai na direção da graça, se para lá também, não tem como. E a expressão graça e misericórdia, algumas interpretações colocam como bens, como benefícios. Há benefícios de Deus por toda parte, por toda parte. Eu fiquei pensando nisso, né? Você cercado de amigos, cercado de familiares, pense em quantos benefícios, quanta coisa boa. Agora você pensa cercado pela graça, cercado pela misericórdia divina, o tempo inteiro. A gente tem que dar glória a Deus, que a graça está lá o tempo inteiro, a misericórdia está lá o tempo inteiro. Meus irmãos, quem aqui já duvidou de Deus?
Quem aqui já perguntou, tem alguma coisa errada? Com frequência as pessoas chegam a essa conclusão. Porque parece que a vida fica muito difícil. E o salmista diz, a graça está por toda parte, a graça te rodeia, a misericórdia me rodeia, somos cercados pela graça de Deus, nós estamos em contato com ela o tempo inteiro, ela é inevitável. Mas, se a graça de Deus está por toda parte, e nós estamos cegos e apáticos, a gente não vê e não sente. Podemos estar rodeados pela graça de Deus, mas tão adoecidos, tão perdidos, mas tão perdidos, que a gente não consegue enxergar. Ouvi uma história também muito curiosa essa semana. Alguém foi entrar dentro de casa e perdeu as chaves. Entrar dentro de casa e perdeu a chave. Aí quando foi procurar a chave, a energia acabou. Ficou escuro. Aí está procurando a chave no escuro, tateando e não acha a chave. Aí olhou lá fora e tinha energia lá num poste. Estava lá, claro. A chave caiu aqui, ó, na minha cozinha. Caiu aqui, eu sei que caiu aqui, só que está escuro. Aí eu tenho a seguinte ideia, no auge da minha genialidade. Onde eu vou procurar essa chave? Onde tem luz. Lá fora. Vou lá no poste. Aí você fica lá, procurando a chave. Aí aparece teu vizinho, o que você está fazendo aí? Eu estou procurando minha chave. E o vizinho te ajuda a procurar a chave, fica lá 1 hora te ajudando. Aí depois ele pergunta, onde você perdeu a chave? Lá dentro de casa, na minha cozinha. Eu ouvi um camarada dizendo isso com um outro sentido. Ele queria dizer o seguinte, quando o problema está dentro de você, mas você procura a solução lá do lado de fora, né? A chave está lá, debaixo do poste, mas o problema está dentro de você. Esse tipo de situação, de gente perdida, de gente que não sabe o que fazer, eu acho que a gente se encontra na mesma situação com frequência. Só que o nosso caso tem luz por toda parte, Deus está iluminando tudo, sabe, uma fartura enorme de graça e de bênção o tempo inteiro, porque eu acho que o que faltou nesse cidadão é dizer, olha, ele está com os olhos fechados, ele não enxerga. Eu usei uma outra figura essa semana e vou usar aqui de maneira diferente, né? Imagine que você está rodeado, não vai se aplicar muito porque a graça de Deus está por toda parte, né? Mas imagine você olhando para lá e Deus fazendo várias coisas, mas você não está interessado em ver. E aí Deus começa a fazer as coisas dando mais destaque na direção que você está olhando. Aí você olha para cima, mas Deus está fazendo naquela região, você não olha. Aí, como disse um amigo meu, tem gente que quando finalmente vai olhar para o lugar certo, vira a cabeça. Na hora que você pensa, agora vai olhar, agora Deus vai colocar exatamente assim, debaixo do nariz, assim, não vai ter jeito de não sentir o cheiro. Aí a pessoa olha para o lado errado. A gente está sempre olhando para o lado errado, com frequência, não enxergando aquilo que Deus tem feito. Então, encerro a palavra falando sobre isso. Somos rodeados pela graça de Deus, pela graça e pela misericórdia. Nós trompamos na graça e na misericórdia, tropeça, está cheio, está repleto, pronto se olhar, tem graça. Mas nós somos pecadores, então você vai chorar, vai ficar triste, decepcionado, é um tanto de sentimento ruim que passa pela cabeça, no coração. Aí a gente pede para Deus, Senhor, me ajude a não sair desse lugar da gratidão. Deus, me ajude para que eu veja, porque eu sei que tem, tua palavra diz que tem, eu sei que está tudo iluminado, que as bênçãos estão ao meu redor, mas o pecado é meu e eu estou cego, eu não estou enxergando. Que Deus nos abençoe, feche seus olhos, vamos orar. A gente ainda vai ter um momento de gratidão, convidar o presbítero Cabral para vir à frente, a equipe de louvor também, ele vai nos conduzir num cântico, num momento de gratidão. Logo após, pastor Merson estará com a palavra para a condução final do culto nessa noite. Vamos orar, feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor.